E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, vamos resolver mais uma questão da EAA, tá? Escola Especialista da Aeronáutica. Essa questão foi aplicada, né, no ano desse ano, né, a questão da prova da EAA 2021, envolvendo aí a parte de lançamento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo. Então, se liga aí na resolução. Vamos lá, gente. Pessoal, a questão fala o seguinte, ó. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas, então vamos logo já destacando aqui, ele deu a massa de uma esfera, 500 gramas, é lançada obliquamente de um ponto no solo. Estão vendo aqui, ó, a figura? A esfera vai ser lançada aqui, ó, desse ponto, segundo o ângulo alfa. Ó. Então você tem aqui um ângulo feito com a vertical. Deixa eu ver se minha caneta não está travando aqui. Deixa eu ver aqui. Tá não. Ó, formando o ângulo alfa com a horizontal e com velocidade inicial V0 de módulo igual a 20 metros por segundo. Beleza, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor do cosseno de alfa igual a 0,8 e o valor do seno de alfa igual a 0,6, qual, respectivamente, o valor da altura máxima em metros atingida pela esfera e qual o valor da energia cinética em joules, pessoal, nessa altura máxima. Então, tudo se passa em cima aí da altura máxima, tá? O objetivo é determinar o quê? A altura máxima e qual é a energia cinética do corpo na altura máxima. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem um plano cartesiano, né? Vocês estão vendo aqui o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y. E bem na origem aqui, ó, bem na origem, está sendo lançado quem? Uma esfera, tá? Essa esfera está sendo lançada com a velocidade inicial V0, estão vendo? Ó, deixa eu dar uma escurecida aqui, ó. Vou botar aqui de azul, ó, estão vendo? Ó? Isso aqui é o vetor velocidade, tá? É a velocidade da esfera formando um ângulo alfa, aí com a horizontal, certo? Bom, e aqui você tem ó, a trajetória dessa esfera, ó. Ela vai determinar aí, ela vai fazer aí uma parábola, né? Ó, já que o lançamento é oblíquo, ela vai subir e vai descer, certo? Show de bola. O que a questão está pedindo, mais uma vez? Que você determine qual é a altura máxima que essa esfera atinge. Qual é a altura máxima que essa esfera atinge? E outra, qual é a energia cinética nessa altura máxima? Então, pessoal, é importante você lembrar o seguinte, ó. Toda vez que você estiver trabalhando com lançamento oblíquo, tu não pode esquecer de decompor a velocidade em duas componentes. Uma componente na direção x, ó, tá, ó. Essa velocidade aqui, essa que está na diagonal, ela vai ser decomposta, certo? O que é decompor? É como se eu estivesse trocando a resultante, que é essa daqui, ó, a resultante, pelas suas componentes, que dá origem a essa resultante. E essas componentes, uma está na direção x, que eu vou chamar isso aqui de Vx, e a outra vai estar na direção y, tá? Onde você vai ter aqui Vy. Acho que eu desenhei fora. Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem em cima aqui, ó. Estão vendo, ó? Aqui você tem a Vy. No caso aqui, na verdade, né, isso aqui é a V0Y e aqui é V0X, tá? Porque a gente está pegando bem aqui no ponto de lançamento, no ponto onde vai iniciar o movimento. Então, a V0X, pessoal, é V0 cosseno de alfa, certo? Porque essa Vx, ó, ela está ao lado do ângulo. Se está ao lado, é adjacente. Quando é adjacente, é cosseno, tá? Ao lado, cosseno. E quem está oposto ao ângulo? A Vy, a velocidade inicial y, que vai ser V0 seno de quem? De alfa, certo? Lembrando que ele deu já para a gente aqui, ó, o cosseno de alfa e o seno de alfa, depois a gente vai trocar. E ele deu também o valor do V0, né? Que é essa velocidade de lançamento, a velocidade inicial. Segunda coisa que você tem que saber, tá? Depois que você decompôs a velocidade, você tem que saber o seguinte. Uma vez que o corpo se move em duas dimensões, né? Ó, porque já que ela está subindo e está andando para frente, ela está andando aí, essa esfera, em duas dimensões, uma na direção x e uma na direção y. Então, nesse caso, pessoal, o que é que a gente tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte, ó.
Sempre que a esfera estiver andando na direção x, você não pode esquecer que na direção x ela está em MRU. Por que, professor, está em MRU? Porque não existe, pessoal, nenhuma força na horizontal para alterar o movimento dessa esfera. Está andando na horizontal não tem nenhuma força, né, já que a gente está desprezando a resistência do ar, não tem nenhuma força que altere o valor dessa componente Vx. Então, na direção x não existe força resultante. Tá? Na direção x não existe força resultante. Consequentemente, se não tem força resultante, a partícula se movimentando na direção x, a esfera se movimentando na direção x, está em MRU. Tá? Lembra, MRU é um movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante em módulo, direção e sentido. Então, na direção x, eu tenho MRU, certo? Beleza. E na direção y, aí tu já sabe, né? Na direção y não pode estar em MRU. Na direção y vai estar em MRUV, tá? Por quê? Porque na direção y, tanto a esfera subindo como ela descendo, tem uma força atuando sobre essa partícula. Que força é essa? A força-peso. A força-peso atua constantemente sobre a partícula, tanto ela subindo como ela descendo. Então, nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ela não pode ficar com velocidade constante. Ela vai estar em MRUV, certo? MRUV na direção Y. Aí tu tem que lembrar o seguinte, na direção X, pessoal, em MRU, você tem que lembrar que você tem uma equação lá no MRU, que a gente chama de sorvete, lembra do sorvete? Só que aqui a gente vai usar como sendo o chovete, ó, x igual a x0 mais v0t. A gente só tem essa equação aí no MRU, caso a gente necessite usá-la, tá? Ou, se eu passo esse x0 para lá, eu vou ter um ΔX que a gente chama de alcance, né? Ó, então, esse alcance é V0, lembrando que isso aqui é V0x, tá? V0x, vezes esse tempo aí é o tempo de voo, tá? O tempo que o corpo gasta para subir e para descer. Seria essa a única equação que a gente tem aí no MRU. Já no MRUV, a gente tem quantas equações possíveis? No MRUV, você tem a equação horária da posição, que eu vou usar aqui o H, tá? Pode usar o Y também. H igual a H0 mais V0YT menos GT ao quadrado dividido por 2. Professor, por que você colocou um menos aí na frente da gravidade? Se liga, pessoal. Ó, se a gente está considerando que para cima, se você considerar que para cima, tá? Ó, para cima é positivo e a gravidade ela aponta para baixo, então a gente diz que a gravidade ela é negativa por questão de referencial, tá? Não existe bem uma gravidade negativa. O G é menos, você vai colocar o menos na equação por questão de referencial. Se para cima é positivo, adota-se então que para baixo seja negativo. Então, como a gravidade sempre aponta para baixo, você vai colocar um menos na sua equação aí. Por isso que eu coloquei um menos aqui, tá? Sempre faça isso. Sempre faça isso. Bom, aí qual seria outra equação que você tem no MRUV? Você tem a função horária da velocidade, V igual a V0 menos GT, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Lembra lá aquela equação, ó, do vovô ateu, né? Então aqui fica o V igual a V0 menos GT, tá? V0, a aceleração é a própria gravitacional, o menos porque ela aponta para baixo. E você tem a equação de Torricelli, V igual a V0, tá? Menos 2GH. Mais uma vez, ó, não podemos esquecer que esse V0 é o V0Y, esse daqui é o V0Y, aqui é a velocidade Y final, tá? Ó. Beleza? Então você tem essas três equações. Professor, a questão quer que você determine a altura máxima. Beleza. Pessoal, qual que envolve a altura aí, tá? Lembrando, se eu tenho que analisar a altura máxima que o corpo atinge, ó, a altura máxima que essa esfera atinge, eu não vou usar as equações do MRU. Por quê? Porque o MRU não me dá a altura máxima. Não tenho como eu achar a altura máxima pelo MRU, tá? MRU é a direção X. Eu estou analisando uma coisa na direção Y, que é a altura. Então, eu tenho que analisar a altura máxima na direção Y, tá? Na direção Y. Bom, vocês viram que na primeira equação tem tempo. E a questão não te deu tempo, né? O tempo que o corpo gasta para subir. Não tem. A segunda equação,
Tá? A segunda equação nem a altura tem, tá? Nem a altura tem aqui, ó. Não tem como achar a altura pela segunda equação. E outra, também tem tempo, você não tem o tempo. Mas a terceira, a equação de Torricelli, você tem a altura e não precisa saber do tempo. Então a gente vai usar essa, tá? Quando não tiver o tempo, é bom a gente recorrer à equação de Torricelli. Então a gente vai recorrer a essa equação. A questão é que você determina a altura máxima. Então, gente, quando a altura é máxima, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele tem que ser zero. Por quê, professor? Ora, porque quando ela atinge a altura máxima, a esfera não sobe mais. Ela parou de subir. Ela pode continuar andando para frente na altura máxima, mas ela não sobe mais. Como ela não sobe mais, então na altura máxima você não tem VY final. Tá? Aliás, o VY final é zero. Tá? É bom você então saber disso, tá? Ó, na altura máxima, a velocidade final y é igual a zero, porque o corpo não sobe mais. O professor quer dizer que então lá na altura máxima o corpo para? Não, o corpo não para, pessoal. Se liga, ó. Muita gente confunde isso, tá? Ó. Na altura máxima tá aqui o corpo, né? Ó, tá aqui o corpo. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Deixa eu ajeitar essa parábola que ficou um negócio horrível. Vamos lá, vamos lá. Gente, ó, na altura máxima, não melhorou não, mas na altura máxima, digamos que aqui seja a altura máxima, não existe mais movimento de subida, concordam? Se a altura é máxima, é claro que ele não vai subir mais. Mas isso não quer dizer que ele não tenha, ele esteja parado, tá? Isso não quer dizer que ele tenha parado. Por quê? Porque ele continua tendo uma componente da velocidade para frente, que é a Vx, tá? Ele não tem mais Vy, não tá nesse momento, não tem Vy. Vy é igual a zero. Mas a Vx continua, porque ele continua se movimentando para frente. Tá? Então se liga, na altura máxima você não tem a Vy, mas você continua tendo a Vx. Tá? Então se liga aí. Ah, professor, quer dizer então que eu possa achar a altura máxima pela equação de Torricelli. Isso, pela equação de Torricelli você vai achar a altura máxima. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Agora vai, né? Beleza, então ó, vamos lá, né? Então vamos pegar aqui, ó, vou reescrever de novo essa equação, ó. Vy ao quadrado é a velocidade inicial y menos 2gh máximo, né? Ó. Lembrando, quando a altura é máxima, quanto equivale à velocidade final? Zero. Quem é V0y? Gente, V0y, eu coloquei aqui, ó, estão vendo? Ó, V0y é V0 seno de alfa, ó. Certo? Quem é V0y? V0 seno de alfa. Então você vai substituir lá, ó. V0y é V0 seno de alfa ao quadrado menos 2 vezes a gravidade g vezes a altura máxima. Vamos agora substituir, né? Colocar valores. Gente, a velocidade inicial foi 20, tá? Ó, a questão disse que essa velocidade aqui, ela vale 20. Certo? É a velocidade de lançamento. 20 não é a velocidade y. É a velocidade resultante. Então aqui vai ficar V0, que é 20. Seno de alfa, perdão, eu não vi o seno de alfa. Tá aqui, gente, ó, 0,6, tá? Seno de alfa 0,6. 0,6 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10. Tem altura máxima? Não, né? É isso que eu quero achar. Não tem altura máxima. Beleza, então aqui vai ficar, gente, dentro do parênteses, dá 12, né? 20 vezes 0,6, 12. 12 ao quadrado, 144. Menos 20, H máximo. Ah, agora ficou fácil, pessoal. Passa esse menos 20 para lá, né? Fica mais 20, H máximo, igual a 144. Logo, a altura máxima é 144 dividido por 20. Isso aqui vai ser igual a 7,2 metros. Pronto, ó. Essa seria a altura máxima que a esfera atingiu. Não ajudou muito, né? Porque quase todas têm 7,2, ó. Tirando a letra C, a letra A diz que é 7,2, letra B 7,2 tem, letra D 7,2. Beleza, então a gente vai ter que recorrer agora à segunda parte, né? Calcular a energia cinética, ó, o valor da energia cinética nessa altura máxima. Qual é o valor da energia cinética na altura máxima? Vocês acabaram de ver, pessoal, que na altura máxima
ele não tem velocidade y, certo? Na altura máxima, o corpo não tem Vy. Na altura máxima, a esfera não tem Vy. Tá aqui, ó, altura máxima, certo? Altura máxima. Não tem Vy. Beleza, mas tem Vx? Tem Vx, tá? Tem Vx, ó, continua andando. Tem uma Vx aí. Então, se tem velocidade, se tem Vx na altura máxima, tem energia cinética, tá? Porque energia cinética é uma energia de movimento. Então, a energia cinética, como é que eu calculo a energia cinética? M, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Lembrando que essa velocidade é a Vx, né? É a Vx. E quem é a Vx? A Vx, pessoal, é a mesma que o corpo tem durante todo instante. Durante todo instante, essa Vx, essa velocidade na direção x, ela não muda, ela é constante. Então, eu posso dizer que essa Vx é a própria V0x. É a mesma que ele tinha inicialmente. E quem é a V0x? É V0 cosseno de alfa. Certo? A Vx é a própria V0x. E quem é a V0x? É V0 cosseno de alfa. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque cuidado, né? Tem gente que poderia achar que não tem energia cinética, já que na altura máxima o corpo não sobe mais. Beleza, na altura máxima não sobe mais, mas ele continua andando para frente. Então ele continua tendo movimento, ele continua tendo energia cinética, só que é uma energia cinética puramente na direção x. Tá? Então eu já poderia até descartar a letra A, né? Ó, na letra A está dizendo que a energia cinética é zero. Energia cinética é zero na altura máxima? Não, tem Vx, tá? Tem a Vx, tem a altura máxima. Ou tem energia cinética na altura máxima, já que tem a Vx. Então vamos calcular essa energia cinética, pessoal. Vai ficar m, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então a energia cinética, agora a gente vai usar o valor da massa, né? Ó, a massa da esfera, ele deu, ó, tá aqui, ó, 500 gramas. Passando para quilogramas, né, você não pode deixar em gramas, tem que deixar em quilogramas, isso vai ser 0,5. Essa velocidade é importante você saber que é a Vx, tá? É a Vx. Você pode até dizer, tá, para não esquecer, ó, que a energia cinética na direção x. Então a Vx é quem? É V0. Vou logo colocar aqui, tá, pessoal? Já dentro, ó, do parênteses, é V0, que é 20, vezes o cosseno de alfa. Quanto é que vale o cosseno de alfa? 0,8 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Deixa eu só conferir se o cosseno de alfa é isso mesmo, né? Que ele deu, tá aqui, ó, cosseno de alfa de 0,8. Beleza. Então, agora, pessoal, ó, vai ficar 0,5. 20 vezes 0,8, dentro do parênteses, dá 16. 16 ao quadrado, 256 dividido por 2. Gente, 256 vezes 0,5 é a mesma coisa que 256 dividido por 2, que dá 128. E 128 dividido por 2 dá 64 joules. Então, a energia cinética da esfera no ponto alto é 64 e a altura máxima é 7,2. Então, nossa resposta é a letra D de dado, 7,2 e 2,4. Viram aí, pessoal? Então, a questão da IAA que cobrou cinemática, conhecer aí um pouco do lançamento oblíquo, mas também importante você saber aí a parte da energia, né? Energia cinética, a energia do corpo na altura máxima. Se for lançamento oblíquo, a energia cinética não é zero, porque ainda assim ele tem movimento na direção x, tá? Tem uma velocidade aí na direção x, que é a própria V0x, a velocidade que ele tem a todo instante, já que essa velocidade não muda, porque o movimento na horizontal é uniforme. Certo, gente? É isso aí a resolução de hoje da nossa aula. Se você gostou da aula, encarecidamente peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe essa aula. Valeu, fiquem atentos às próximas questões. Aquele abraço.